Por exemplo, tem os luteranos escandinavos, que a princípio seriam protestantes, mas eles também herdam os elementos católicos. Tipo Thor. Assim vai. Sei lá, né? Nossa, falou um negócio totalmente aleatório. É que eu pensei, imaginei tipo o Thor. Thor no Viking, sei lá. Então, vamos lá. Thor. Odin é o deus Isso. supremo Meu Deus, entrou dos no ramo. vikings. Isso aí, Avengers também. Todo mundo, então, a Verge. Aí, A Verde. eu não sei aonde a gente vai agora com essa... Já que a gente Eu só mudou... queria Ó, o cabelo do cê sabe- Satanás. Você sabe que tem uma teologia toda que relaciona Jesus com o super-homem. Eu ia perguntar isso. Porque o super-homem é uma figura messiânica. Sim, Sim. tem aquele novo filme lá que é o Homem de Aço, tem um momento que ele abre os braços e cai do espaço assim, ó. Chá! E grita. Ele sai da nave e faz. Não, chá! veja só, qual que é o nome verdadeiro do Clark? Quente. Jesus. É Átila. Kal-El. Kal-El! El é uma expressão hebraico. Significa Deus, Senhor. Então, El Shaddai é um dos nomes de Deus na tradição hebraica. El, que em aramaico é Al, e em árabe em aramaico é Il, em árabe é Al. Al-Qaeda. Ai, Deus. É ao Senhor. É uma expressão, um diminutivo de Senhor. Então Yah. Clark é o Deus. Qual que é o nome do pai do Kal-El? O Clark? Clark. Joseph. Quem? Não, Jor-El. Ah, não, Jor-El, filho o da- pai espacial. O pai espacial, Jor-El. O pai verdadeiro. Jor-El. Ou seja, assim como Jesus é filho de Deus, mas recebe um pai adotivo em José, Que eu deixei. certo? Ele vem de um outro mundo, de uma outra terra, Krypton, uma terra perfeita, o Olha, paraíso. Tudo tem a ver mesmo. E ele encontra, assim como Jesus tem o seu Betânia, que é o seu canto sagrado, onde ele se encontrava ali para entrar em contato com ele mesmo, o super-homem tem o Porto Solidão, Sim, que é do gelo lá. no Polo Norte, que é onde ele se encontra com a verdade, com as revelações que o pai dele deixou para ele. Malandro, eu qual vou é a- assistir diferente agora, Superman. Então tem uma teologia toda em que a figura do super-homem foi inspirada no aspecto E messiânico. qual é a criptonita de Jesus? Boa. Mulher? Não, Mulher. não. Porque poderia- da maioria dos homens Mas até porque Jesus ele ocupava um papel profético na época, né? Independentemente de quem acreditou que ele era o Mashiach, como nós cristãos acreditamos, o Messias prometido ou não. Mas como todo profeta na época, normalmente era solteiro, não tinha condição e não haveria problema nenhum, no meu ponto de vista, se ele fosse casado, tá? Certo. Nenhum. Por exemplo, com Maria Madalena. Eu penso assim também. Tá? Falando sério, eu penso assim. Não haveria problema nenhum, mas historicamente é muito pouco fundamentado, tá? Agora, ainda que tenham textos históricos que apresentam essa possibilidade, mas a probabilidade histórica é pouca. Certo. Agora, a fraqueza de Jesus, Tipo a criptonita. a criptonita que deixava ele, Satanás. Ele não tem medo de Satanás. era hipocrisia. Ó. O que, Verde, de- hipocrisia verde. o que deixava Jesus... É hipocrisia verde. Verde. O que deixava Jesus totalmente desdivinizado da sua essência e irritado de xingar, quando ele chega no templo com os apóstolos, ele vê os caras vendendo, porque o templo na época eram 7 graus, 7 estágios para você entrar. Então, o primeiro todo mundo podia entrar, o segundo somente os judeus, o terceiro somente os homens, no quarto somente até chegar no sétimo, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para trocar a E eu podia lamparina. ver todos, Lá de cima eu ficava vendo todos. Você tava lá, né? Ah. Era tipo um labirinto de sete estágios, vai. Certo. 7 compartimentos. Até chegar no átrio. Quando Jesus entra no primeiro compartimento e vê a galera vendendo carneiro, pomba, para os sacrifícios, etc. E aquilo predominando sobre o santuário, ele pega, tinha um carneirinho com uma corda amarrada. O carneirinho ele pega, faz de chibata, começa a dar em todo mundo, a quebrar tudo. Pedrão, Ô, que era Jesus faz porra isso? louca, Senta porrada na galera? senta a porrada e fala, casa, e vendilhões do templo. A casa do meu pai não é casa de comércio. Ele resolvia na pancada? Desceu Então no teve um Hadouken. momento. Que é meio Superman, minha Pedro. batia pra ajudar. Pedro se invocou. O Superman bate pra ajudar também. O Superman pode para ajudar. Mas veja, todos os super-heróis ele tem um aspecto. Tem o anti-herói. Batman, Judas Iscariote, Batman. o Spam. O Spam é mais anti-herói Spawn. ainda. O Spawn, o soldado do inferno. Como que fala Spawn? É Spawn, Spawn, não sei. Sei lá. Spawn. Pedro. Que, Judas. Judas Iscariotes. Por quê? Para nós, Judas foi o traíra, certo? X9. Sim. Sim.
né? Tem até uma história emblemática que Jesus ele pensou em voltar para a Terra. É um negócio interessante De isso. capa vermelha e roupa azul. Não. Não. Ele falou, preciso descobrir... Eu já imaginei Jesus com uma sunga... com uma sunga vermelha Ia por ser da hora, ia ser da hora. Mas... De mobilete, tipo o Henrique Cristo. chegou de Não, mobilete. ele chegou e falou, eu preciso descobrir qual que é a grande maldição do mundo hoje. E aí, vai a droga. O Coca-Cola? tóxico. O Não. tóxico. Ah, tóxico. Tóxico. Cocaína, LSD. Então ele sentou, trouxe de volta todos os apóstolos e falou, senhores, nós temos que vencer o mal do século, que é a droga, que está destruindo a humanidade. Então é o seguinte, nós vamos para a capital da droga, Medellín, na Colômbia. Eu vou ficar lá, esperando vocês. Nossa, eu levar tiro de tudo quanto é lado. Vocês vão rodar o mundo inteiro e trazer uma droga diferente. Tem um texto interessantíssimo que fala sobre isso. Ah. Eu vou estar esperando vocês. Dali a pouco, Jesus está lá num casebre, na Colômbia, esperando. Então, Ali já fechou a mão. Você porrada. quem bate, Senhor, sou eu, Pedro. Ah, tá. O que trazes, Pedro? Senhor, eu vim da Jamaica e trago uma droga chamada cannabis. Entre, Pedro. Segundo, quem bate? Senhor, sou eu, Bartolomeu. Venho do Afeganistão, trago uma droga chamada ópio. Vim do Brasil, trouxe político. Exato. Ah. Vim dos Estados Unidos, trouxe uma droga chamada LSD e assim foi um por Tá. um. Até que no final, quem bate? Senhor, sou eu. Judas. Lá vem. O que trazes, Judas? A polícia! Todo mundo, mão na cabeça! Piadinha de seminário, bem filha da mãe. Ai, eu gostei. Piadinha de... Eu gosto, porque eu não entendo nada de religião. Qualquer coisa que sou, eu acho divertido. É piadinha de seminário. Mas Era uma piada? Você não gostou? Você não gostou da piada? Ô, Ele é Remédio. honra, meu. Eu achei que É meu filho, eu respeito meu Achei que era filho. melhor de verdade. eu sou trabalhador dele. Ah, Cuidado. obrigado, Trabalha desculpa. bem, trabalha Perdão, bem. perdão, Funcionário. perdão. Bom funcionário. Então, o que? Funcionário do mês? O senhor me dá a plaquinha? Vai ter a fotinho. Vai ter a fotinho de você assim. Aqui, ó. A fotinho daqui, ó. Pronto. Tá ó. feito já. Funcionário do mês. Então, o que acontece? O Spam, o Soldado do Inferno, ele é um anti-herói. Sim. Ele está muito relacionado com a figura, por exemplo, de Exu. Que, pra quem não sabe, o Spawn, ele traiu o demônio. Não, fez uma... É. Não. Ele fez um pacto. Não. Fez um Ele tem um pacto. pacto com Lúcifer, Isso. onde ele volta para a Terra Ah, é verdade. para recolher as almas demoníacas que estão infernizando a Terra para restabelecer o equilíbrio. Ah, é isso mesmo. Isso. Olha, esse padre manja mais das coisas nerd que nós. Em troca de ter que ficar com a mulher dele, mas ele toma um... Mas a Tá raiva errado, dele, tá errado. na verdade, a treta toda é por isso, é porque ele vê a possibilidade dele voltar, porque ele ama muito a esposa, ele era um policial que foi Sim, assassinado. Isso.